Muito bom dia, mais uma vez, todos os presentes, todos quantos nos acompanham via web e, naturalmente, cumprimentar a entidade da Agência Portuguesa do Ambiente, na pessoa do seu Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta. Está-nos a ouvir? Dr. Nuno? Sr. Presidente, está-nos a ouvir? Está-nos a ouvir. Dá, muito bem, muito bem. Muito bem. E cumprimento também, naturalmente, a entidade de Direção-Geral de Energia e Geologia, creio que na pessoa do seu Diretor-Geral, o Engenheiro João Pedro Correia Bernardo. Está-nos a ouvir? Sr. Diretor-Geral? Ou a Sra. Subdiretora-Geral, a Engenheira Maria José Espírito Santo? Já cá estou. Já cá está. Muito bem, muito bem. Muito bom dia, uma saudação e um agradecimento pela vossa anuência ao convite. E vamos então iniciar esta audição. Como sabem, tem uma grelha que está definida para este tipo de audições, sendo que é composta por uma apresentação inicial do grupo parlamentar requerente destas audições, neste caso concreto o grupo parlamentar do PSD, que terá 3 minutos para fazer a apresentação desse requerimento, e depois seguir-se-á uma intervenção inicial das entidades requeridas, no máximo de 10 minutos para cada uma das entidades, ou seja, 10 minutos para a APA e 10 minutos para a ADGEC, portanto, na sua apresentação inicial, e depois passamos para uma ronda dos grupos parlamentares. Está estipulado 3 minutos, mas atendendo por um lado é que conseguimos adiantar em função da audição anterior, e por outro lado, sendo 2 entidades, eu acho que é razoável passar este tempo para 4 minutos de intervenção, atendendo a que são 2 entidades, e por isso cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos e depois no final haverá uma resposta global das entidades requeridas, também no máximo de 10 minutos para cada uma delas, e é desta forma que está estabelecido a grelha de tempos determinada para esta audição. Creio que não ficaram dúvidas, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA e Sr. Diretor-Geral da DGEC. Quanto à grelha, creio que também já tinham conhecimento, por isso não será novidade. E se não têm dúvidas, muito bem. Vamos então iniciar a audição e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA e o Sr. Diretor e a Sra. Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia. O requerimento, julgo que expõe claramente os objetivos e as motivações desta audição. Como sabem, na sequência da construção da barragem de Taibões do complexo hidroelétrico de Alfândega, a EDP está a proceder à reposição de uma das linhas que ficaria no interior da Albufeira, e esta reposição tem levantado, sobretudo por causa do novo traçado que atravessa alguns aglomerados urbanos e que tem um impacto paisagístico relativamente forte, dizia eu que este novo traçado está a ser alvo de contestação por parte das populações. As populações fizeram um baixo-assinado que foi enviado a várias entidades e este baixo-assinado explica as suas razões e os seus argumentos. Na sua exposição de motivos, contestam o traçado pelo impacto direto e indireto que tem na sua qualidade de vida, mas também porque, na opinião deles, há alternativas a este traçado que poderiam minimizar, e acabaram de o fazer ainda há pouco, minimizar, no fundo, o impacto desta nova linha. Ora, uma das questões, ou várias questões que têm sido levantadas, tem a ver com a relação, ou a falta dela, com as entidades que são responsáveis pelo licenciamento e pelo eventual acompanhamento deste processo, e até pelo Governo, em particular pelo Ministério do Ambiente. É um argumento que muitas vezes é repetido, e eu já tive ocasião de o dizer ao Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia, a propósito da exploração de lítio em Covas do Barroso, é que as populações têm o sentimento de que a administração, que defende uma proximidade aos cidadãos, às empresas, aos territórios, ignora-os
sistematicamente. E, se tiveram a oportunidade de ouvir as suas declarações, é que todas as tentativas de obter explicações e informações sobre este processo foram completamente defraudadas, porque não conseguiram. Mesmo o projeto de implantação do novo traçado, pelos vistos, já pedido pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena, não é do conhecimento das populações nem da autarquia. O processo de licenciamento é desconhecido e acusações no sentido de ser algo pouco transparente também se repetem, para além da posição da EDP, que, enfim, alinhada com os tempos, acusam de ser de arrogante e prepotente relativamente à forma como interage com as populações. Portanto, este requerimento visa perceber e esclarecer perante a Assembleia da República, que tem essa obrigação de escrutínio, o que é que as entidades sabem sobre este processo, o que é que foi feito até agora e por que razão é que estas acusações sobre a forma como as interpelações por parte das populações são ignoradas, se é assim, se isso se comprovar, e teremos ocasião depois, durante a ronda, fazer perguntas mais específicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação do requerimento, passo às entidades requeridas, neste caso concreto, a Agência Portuguesa do Ambiente, e passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta. Muito bom dia. Dr. Nuno? Tá, muito bem. Bom dia, Sr. Presidente. Tem Senhores deputados. 10 minutos para esta intervenção inicial, no máximo. Muito obrigado. Tá. Vou ser rápido. Faça favor. Faça o favor. Depois, obviamente, fico disponível para perguntas, como é habitual. Então, um conjunto de notas. Esta linha, como é sabido, numa extensão de 2,4 km, é uma das reposições dos serviços afetados pelo enchimento da barragem de Daivões. Não constitui, por isso, em si mesmo, do ponto de vista da avaliação ambiental, um novo projeto de linha elétrica, tratando-se apenas da alteração de alguns apoios. Conhecemos todos a localização e sabemos, por isso mesmo, que, em resultado do enchimento da barragem, naquele troço, é necessário fazer esta relocalização de um conjunto de apoios, sob pena, evidentemente, de ficarem inutilizados com o enchimento da barragem. Mas mesmo que fosse um novo projeto, do ponto de vista da legislação de avaliação ambiental, face às características dele mesmo, não teria enquadramento direto no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, porque, de acordo com o regime, como sabem, há uma fasquia de sujeição que não está enquadrada. No quadro do reporte efetuado junto da APA pela Iberdrola, do ponto de vista de situação da reposição dos serviços em curso no âmbito do enchimento da Albufeira de Daivões, esta linha foi sinalizada como uma das obras em curso, encontrando-se a mesma licenciada e já em execução, embora com atraso face ao cronograma previsto. Como medida provisória, o promotor substituiu o apoio 55, que fica dentro da área inundada pela Albufeira, por um outro mais alto, de forma a garantir uma distância mínima de 11 metros entre os condutores inferiores e o plano de água da Albufeira, à cota de 228 metros. Após conclusão dos trabalhos, o promotor procederá ao desmantelamento do traçado atual da linha entre os apoios 54 e 57. Não obstante estar associado a um projeto que foi alvo de procedimento de avaliação de impacto ambiental, e dou nota que nesse âmbito foi justamente o conjunto de entidades que se pronunciaram sobre esta matéria no âmbito da Comissão de Avaliação, que concluiu pela viabilidade ambiental do projeto da barragem, mas teve em conta também situações como esta, que fica absolutamente claro. Não se pode dizer que tenha havido à época uma avaliação de impacto ambiental específica sobre esta dimensão, porque justamente não carecia disso, mas houve uma consideração ambiental sobre a necessidade e a imprescindibilidade precisamente da relocalização destes postos. E, portanto, o projeto, como é sabido, da Cascata do Tâmega encontra-se em acompanhamento de um conjunto de entidades, incluindo pela APA,
quer como autoridade da AIA, quer no âmbito da Comissão de Acompanhamento Ambiental, prevista e criada para precisamente acompanhar as reposições no âmbito da avaliação de impacto ambiental. E, portanto, como é sabido, o traçado desta reposição está a ser foi alvo de licenciamento por parte da DGEG, por solicitação por parte do promotor. Dar nota ainda, para terminar, que no âmbito desse mesmo licenciamento foram consultadas um conjunto de entidades, o meu colega diretor-geral de Energia e Geologia dará nota disso de seguida, ou a sua colega também da administração da DGEG, foram consultadas um conjunto de entidades, CCDR Norte, ICNF, ERRAN, ANPC, Aviação Civil, etc., não tendo havido pronúncias desfavoráveis. A própria APA, através da ARH Norte, nessa dimensão, obviamente, de gestão de recursos hídricos, pronunciou-se favoravelmente. Sobre esta matéria, é o que se me oferecia dizer nesta fase, e estamos, obviamente, hoje, como sempre, disponíveis para esclarecer todas as partes interessadas sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando sequência, passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral ou à Sra. Subdiretora-Geral da DGEC. Engenheiro João Pedro Correia Bernardo, está-nos a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Está, muito bem. Faça o favor, muito bom dia. Muito bom dia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar agradecer a oportunidade que nos deram de poder estar nesta audiência e poder estar... Peço desculpa interromper, Sr. Diretor, mas pedia-lhe, se fosse possível, para ligar a câmara, porque não estamos a ver. Estamos a ouvir perfeitamente, mas não estamos a ver. Eu estou a tentar, já carreguei várias vezes, mas acho que estou bloqueado. Julgo que já consigo. Estão-me a ver? Estamos sim. Muito obrigado. Faça o favor. Obrigado. Portanto, como eu dizia, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, o meu colega da Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, e todas os demais pessoas que nos estão a acompanhar nesta audiência. E agradecer a oportunidade que nos deram de vir aqui ao Parlamento e a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre este processo. Este processo é um processo que já é antigo, ele inicia-se em 1999 com a construção da mini hídrica de Bragadas e, portanto, uma construção que é patrocinada pela sociedade EHATB, em que precisamente participam as 6 municípios do Distrito de Vila Real, de 6 municípios do Distrito de Vila Real, entre os quais o município de Ribeira de Pena. E a construção deste empreendimento leva à construção de uma linha de alta tensão de 60 kV que liga o empreendimento depois à rede pública para escoar a produção de eletricidade. Esta linha passou, quando entra em serviço em 99, passa imediatamente para o serviço público, portanto passa a ser parte do Sistema Elétrico Nacional e passa, portanto, a constituir um ativo do operador de rede, que começa a utilizar esta rede para outras finalidades, nomeadamente para levar energia às populações e, portanto, é uma rede que neste momento não só é fundamental para escoar a energia desta mini hídrica e de outros empreendimentos que estão ligados à linha no sentido da produção, mas também para distribuir e entregar esta linha a um conjunto de populações do Concelho de Ribeira de Pena, sobretudo do Concelho de Ribeira de Pena. É uma linha com cerca de 20 e poucos quilómetros, que face à aprovação do projeto da Cascata do Tâmega, que, como sabem, é um projeto essencial para compensar, e isso já foi referido, o descomissionamento das centrais de carvão, sobretudo porque tem uma potência associada extremamente interessante, mas essencialmente porque permite oferecer ao Sistema Elétrico Nacional aquilo que é chamada uma capacidade regulável, ou seja, uma capacidade em que o sistema pode introduzir na rede elétrica, quando necessitar, a capacidade disponível, que não acontece, por exemplo, com a eólica ou solar, que, do ponto de vista do despacho, não tem esta capacidade de regularização. E, portanto, é uma capacidade importante para nós podermos dar continuidade
àquilo que é o desígnio nacional da transição energética, e nomeadamente para os objetivos da descarbonização da economia. Isto é um enquadramento geral daquilo que é esta situação. Obviamente que a construção deste empreendimento da Cascata do Tâmega e, sobretudo, da barragem de Daivões vem criar aqui um problema a esta linha. É um problema muito simples. A área que vai ficar submersa com o enchimento da barragem vai afetar um conjunto de apoios que ficarão eles próprios também submersos com esta construção desta barragem e, portanto, eles têm de ser deslocalizados. Portanto, aqui não há nada a fazer e, portanto, no âmbito do licenciamento da barragem de Daivões, é identificado este problema e a EDP é chamada a encontrar uma solução. A EDP, obviamente, estudou um conjunto de vastas soluções e depois foi aplicando aquilo que são os regulamentos, aplicando a lei, no fundo, face àquilo que são impedimentos e aquilo que são situações de exclusão, onde a linha não pode passar de certeza absoluta e, portanto, chegou a esta situação, que é a situação otimizada por onde a linha pode passar. Outras soluções tinham pontos que, efetivamente, não eram permitidos, e, como sabem, o Regulamento de Segurança das Infraestruturas obriga a distanciamentos mínimos às habitações, às linhas de água, às árvores, é um conjunto de obstáculos que tiveram de ser cumpridos e, portanto, a linha teve de passar, do ponto de vista daquilo que foi a análise da EDP, por este traçado. A Direção-Geral de Energia, como entidade responsável pelo licenciamento da linha, iniciou o procedimento de afeto a este licenciamento. Como já disse, o meu colega Nuno Lacasta não está sujeito à avaliação obrigatória, sujeito a uma obrigação de avaliação de impacto ambiental e, portanto, o processo de licenciamento avançou com a consulta a um conjunto muito grande, muito extenso de entidades, nomeadamente e porque estávamos numa zona de constituição de uma futura barragem e, portanto, com potencialidade de dar apoio, nomeadamente ao combate a incêndios florestais, foram consultadas todas as entidades que também poderiam estar envolvidas nisso, para além do ICNF, da APA, obviamente da Câmara Municipal, mas também entidades ligadas à Força Aérea, ligadas à Proteção Civil, ligadas ao Instituto, à Agência Nacional de Aviação Civil, enfim, todas as entidades que podiam ter aqui um relevo naquilo que era o seu impacto para contextualizar um bocadinho melhor, havia uma preocupação da Câmara que esta construção da linha pudesse trazer aqui alguns problemas do ponto de vista da abordagem dos aviões de combate a incêndios ao enchimento e à sua aterragem, à sua abordagem à barragem. Isso foi visto com estas entidades, nenhuma delas levantou nenhum obstáculo relativamente a isso e, portanto, tivemos um parecer positivo de todas estas entidades, o que nos deixou descansados relativamente a esse aspecto, que era um aspecto que nos preocupava. Depois, o licenciamento segue o processo normal, ou seja, há um conjunto de cartas e um conjunto de troca de correspondência com a Câmara Municipal, em que, nomeadamente, respondemos a algumas preocupações da Câmara. Há uma primeira carta, salvo erro, de outubro do ano passado, de 2019, em que já respondemos a algumas preocupações da Câmara, e, finalmente, em maio de 2020, é publicado um edital. O edital, no fundo, é um aviso para qualquer interessado que se vai realizar um projeto no âmbito do licenciamento elétrico e, portanto, o projeto é disponibilizado quer na Direção-Geral de Energia, quer na Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. O projeto foi, obviamente, enviado para a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, que tem pleno conhecimento do projeto. O projeto foi enviado em fecheiros digitais. A Câmara teve o projeto disponível às populações nas suas instalações, portanto, quem quis podia-se pronunciar. A verdade é que não tivemos nenhuma pronúncia durante o tempo em que esteve em consulta pública a construção desta linha, o licenciamento desta linha, nem por parte de qualquer associação, nem por parte de qualquer pessoa individual. E, portanto, a consulta pública foi encerrada
não tendo sido recolhido junto da Câmara ou junto da Direção-Geral de Energia qualquer obstaculização ou qualquer pronúncia contra este licenciamento. Aliás, a EDP tinha-nos feito chegar a informação de que a sua interação com os proprietários tinha recolhido um conjunto tinha sido positivo e, portanto, a maior parte dos proprietários tinha autorizado a instalação das infraestruturas nas suas propriedades, onde elas teriam de passar, situação que depois, posteriormente, se inverteu, enfim, por causas que não sabemos apurar. E, portanto, aquilo que foi o processo de licenciamento desta linha foi um processo absolutamente normal. A Direção-Geral de Energia, como a Agência Portuguesa do Ambiente, não fazem aquilo que lhes apetece, como é evidente, fazem aquilo que está na lei e, portanto, cumprimos escrupulosamente aquilo que a lei preconizava para o estabelecimento desta linha, que, como já disse, era uma situação inevitável, a linha não podia continuar ali e, portanto, ela foi colocada na situação que, do ponto de vista da aplicação dos regulamentos, foi a situação considerada mais conveniente, mais adequada para que esses regulamentos não fossem violados. Eu gostava também de esclarecer em relação à questão, porque tem sido levantado muito essa questão do enterramento da linha. Obviamente que a linha pode ser enterrada e tem sido feito em algumas circunstâncias. O enterramento da linha é consideravelmente mais caro, é cerca de 6, 7 vezes, 8 vezes mais caro. Obrigava, neste caso, e a EDP estudou isso a pedido da Câmara, obrigava ao reforço de uma passagem, de uma ponte, e, portanto, tinha aqui custos adicionais e, em tempo útil, podia-se ter aproveitado alguns caminhos que estavam a ser pavimentados e, antes de pôr o alcatrão, fazer o enterramento. Neste momento já não é possível e, portanto, esse valor aumenta consideravelmente. Salvo erro, o custo que estava previsto eram cerca de 97 mil euros para a construção desta linha, para a relocalização desta linha e o projeto de enterramento chegava aos 530 mil euros e atualmente já com a estrada alcatroada, portanto levantar novamente todo aquele alcatrão iria para os 800 e tal mil euros. Portanto, há um custo adicional aqui, mas não é só por isso. Não é só por isso que não se enterram as linhas. E, efetivamente, a legislação dos campos eletromagnéticos exigem que se respeite distâncias relativamente às populações, às habitações, etc., onde essa interferência se possa fazer. Como já foi também referido aqui nesta audiência, o enterramento das linhas não resolve a situação de esconder a linha, ou seja, a linha por estar escondida não deixa de emitir campos eletromagnéticos, com um agravamento que é importante ter em consideração. É que, ao enterrar, eu passo a ter a linha muito mais próxima das pessoas, porque está a 1 metro do chão, e, portanto, o efeito dos campos eletromagnéticos, que estava a 20 metros de altura, e, portanto, 20, 30, esta linha tem uma altura média entre os 20 e os 25 metros, e, portanto, há um poste até 36 metros, o efeito aí é muito menor, porque o campo eletromagnético está muito mais longe das pessoas, do que eu estar a enterrar uma linha ao longo de caminhos, que é usado por pessoas todos os dias, que vão para os seus campos tratar das hortas, ou passam para o seu trabalho, etc., e que tem uma linha ali a passar 1 metro deles, e, portanto, é completamente falso que, ao estar a enterrar a linha, eu estou a beneficiar as pessoas do ponto de vista do efeito dos campos eletromagnéticos. É precisamente o contrário. Quer dizer, não sou eu que digo, isto é uma questão da física. Sr. Diretor, peço desculpa, mas terá que terminar, porque já ultrapassou o tempo que estava estipulado. Depois terá, naturalmente, a oportunidade de responder às questões na parte final, numa outra intervenção que está reportada. Faça o favor. Não, basicamente era isto, ou seja, a Direção-Geral de Energia nunca deixou de responder às questões que lhe foram colocadas, quer pelos seus deputados, pelos grupos parlamentares que colocaram questões ao Governo e que a Direção-Geral ajudou a responder, quer diretamente ao município, quer qualquer tipo de pergunta que nos tivesse sido dirigida. Aliás, eu tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da Câmara, com o Dr. João Noronha, e que, enfim, sobre este projeto, e a própria Direção-Geral de Energia promoveu uma reunião entre a Câmara, a EDP e
e a própria Direção-Geral, em que fomos ao local, em que estivemos a ver o projeto no terreno e que discutimos isto de uma forma muito aberta e que pusemos com todos os atores, enfim, do município e com a EDP também, quais eram as alternativas e porque é que as coisas tinham de ser feitas assim. Ou seja, houve sempre um diálogo muito claro, presencial e até do ponto de vista e físico, relativamente a este processo. Portanto, não há aqui processos escondidos nem outras intenções. Aquilo que a Direção-Geral fez neste processo foi, naquilo que é a sua missão de interesse público e da sua missão de interesse coletivo, foi dialogar com toda a gente e ter uma atitude mais franca e aberta possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor. Passamos então à parte das intervenções dos grupos parlamentares e, nessa sequência, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor, Sr. Deputado. Intervenções de 4 minutos, tal qual ficou estipulado este acréscimo de última hora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça a favor. Muito obrigado também aos nossos convidados, ao Sr. Presidente da APA e ao Sr. Diretor-Geral, por nos elucidarem e trazerem com as suas intervenções novos dados a este processo. Penso que cada um dos nossos dois convidados sublinharam a importância deste complexo e desta cascata do Tâmega que tem nas metas ambientais que Portugal se comprometeu a cumprir. E, portanto, esta gigabateria que vai permitir o desligamento de várias centrais termoelétricas a carvão é essencial para que o país perceba que Ribeira de Pena também, de alguma forma, tem que ser olhado de uma outra maneira. E aquilo que nós, chegados a este ponto, temos que colocar em cima da mesa é se realmente tudo aquilo que os peticionários e que a Câmara Municipal de Ribeira de Pena trouxeram a esta discussão, se merece por parte destas duas entidades algum tipo de reponderação em relação àquilo que está a ser feito. Porque há pouco todos nós ouvimos que parece existir alternativas que não estão a ser consideradas ou que não foram consideradas e que do ponto de vista das populações e da Câmara Municipal de Ribeira de Pena parece cumprir todos esses objetivos que permite realmente escoar a energia que aí é produzida com aquela pergunta ou com aquela resposta de 1 milhão de euros a que causa menos impacto. E, portanto, aquilo que eu hoje queria colocar, quer ao Sr. Presidente da APA, quer ao Sr. Diretor-Geral, é se realmente essas alternativas foram estudadas, se têm conhecimento daquela apresentação que os peticionários hoje partilharam nesta comissão e se essas alternativas, por assim dizer, mitigam os efeitos que todos nós sabemos que a população neste momento releva como muito importantes. Depois dizer e tornar a questionar para que fique bem claro se foram ou se não foram cumpridas todas as formalidades que este tipo de linha merece em termos de consulta a todas as entidades relevantes. E se durante esse processo de consulta se não houve uma especial atenção acerca daquilo que era o pensamento da Câmara Municipal de Ribeira de Pena em relação a esta construção destes apoios. Todos nós sabemos que não é uma linha nova, é uma mudança de apoios e se essas soluções foram sempre acompanhadas por parte da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. Uma última questão tem a ver com aquilo que nos parece que resulta como mais relevante. É que nos parece a nós que a alternativa encontrada é aquela que cumpre o único requisito, que é o custo mais baixo. E, portanto, se é assim, permita-me que lhe diga que deviam ter sido reponderadas outro tipo de soluções, particularmente aquelas que nos foram apresentadas hoje, e por isso reitero aquela minha pergunta inicial, é se realmente, quer a DGEG, quer a APA, sabiam dessas alternativas, se estas alternativas foram estudadas conjuntamente com a Câmara Municipal e por alguma razão também por estes peticionários de forma a evitar estes constrangimentos que nos parecem relevantes. E, portanto, para já era essa nota e fazer votos para que realmente essa reponderação ainda seja possível de forma a mitigar todos estes efeitos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
três notas prévias e duas questões. A primeira nota prévia é que parece que a transição energética é um fim em si mesmo e que justifica tudo e mais alguma coisa. Eu explico. Todos nós estamos de acordo que é fundamental para combater as alterações climáticas, assegurar uma transição energética que nos ponha menos dependente dos combustíveis fósseis. Agora, esta transição energética não pode ser feita ao custo de sacrifício das populações onde os recursos estão, seja esventrar serras e zonas classificadas como património da FAO, no caso do lítio, seja, neste caso, colocando, enfim, em causa a própria qualidade de vida das populações. Nós precisamos de assegurar esta transição energética, mas temos que continuar a ser muito exigentes nos padrões ambientais que vamos impor para conseguir essa mesma transição. A segunda nota, eu não posso deixar de estranhar aquilo que foi referido pelo Sr. Diretor-Geral, porque se bem percebi, mas se não foi assim pode-me desmentir, quem estudou as alternativas, quem avaliou todas as possibilidades foi a EDP e entregou um projeto chave na mão à Direção-Geral de Energia e Geologia e foi sobre este que se pronunciou. Ora, o que eu esperava era de uma administração pública diligente e empenhada em garantir esse interesse público que pudesse intervir na fase da seleção de alternativas e pudesse ponderar essas mesmas alternativas. Mas, se eu bem percebi, posso estar a ser injusto e até estar a dizer algo que não corresponde à verdade, a EDP foi quem decidiu qual era a melhor solução daquelas que se tinha perante si. Uma terceira nota tem a ver com o processo de participação pública. Eu fiquei sem perceber se a Câmara Municipal, em sede de consulta pública, se manifestou a favor, contra ou se não se manifestou relativamente à solução proposta. É que o que nos dizem as populações é que as populações viram a sua posição ser transmitida em sede de consulta pública numa posição que foi manifestada formalmente contra esta solução pela Câmara Municipal. E, portanto, quando dizem que não houve nenhuma oposição, eu gostaria de saber se a Câmara Municipal deveria ser consultada, se foi consultada e se essa posição que manifestou foi favoravelmente ou contra esta decisão. Uma outra questão tem a ver com o projeto. O projeto atual é o mesmo que foi submetido à consulta pública ou houve, entretanto, alterações? É que uma das razões que os subscritores do abaixo-assinado têm é que julgam eles, mas não tenho a certeza porque não viram esse projeto ou essa versão final do projeto, que entre a solução que foi sujeita à consulta pública e a solução atual houve alterações. Podem ou não podem confirmar, nomeadamente o Sr. Diretor-Geral, relativamente a esta matéria, que se mantém inalterável a versão inicial. E, finalmente, julgo que nós estamos a desviar um pouco da essência da questão. A questão é saber se há uma alternativa viável que não prejudique tanto as populações e o território. E se esta alternativa viável existe, por que razão é que a administração pública, o Estado, não defendem os interesses da população e parecem estar muito mais preocupados com a legalidade da solução. Eu esperaria que a administração pública fosse uma parte da solução do problema e estivesse ao lado das populações nesta questão. Se assim não for, naturalmente que nós devemos tirar as nossas conclusões, mas parece-me que não está a cumprir a sua missão na defesa do interesse público, que é o interesse das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda é muito crítico da atuação do Governo e dos serviços públicos nesta matéria e julgo que a intervenção que nós tivemos aqui, as intervenções, mostram-nos porquê. Eu vou começar por aqui por uma questão. O Sr. Diretor-Geral da Energia e Geologia disse que foi feita a participação pública, todo o processo, tudo muito bem, e quem quis podia se pronunciar. Bem, mas ninguém se pronunciou. Portanto, uma de duas coisas. Ou ninguém se estava interessado em pronunciar, nós sabemos que é falso, ou os processos de participação pública em Portugal são muito pouco participativos, muito pouco divulgados e que têm métodos que não chegam à população alvo. E, portanto, nós não podemos ter serviços públicos que são meros burocratas que acham que aplicam a lei, que não têm nenhuma relação com o bem-estar das populações. Nós precisamos de um governo
que faça valer o bem-estar da população e um serviço público que, obviamente, o implemente. Sobre esta matéria, nós sabemos que as empresas de produção e distribuição de eletricidade em Portugal têm lucros milionários, ao mesmo tempo que têm o quarto preço mais caro de eletricidade na Europa quando comparado com os rendimentos no país e que há 20% da população que está em pobreza energética. E, portanto, não se toca em nada destes rendimentos, nada destes lucros, nada destes privilégios e o que colocamos é, para além, obviamente, do fardo da conta e da fatura da eletricidade, é todos os impactos são sobre a população. E o que parece que foi aqui dito é que a empresa de eletricidade é que escolheu as alternativas. Qual é que era melhor, qual é que era pior e depois logo se vê com os custos qual é que é. E sobre isso eu queria falar sobre as perguntas que o Governo nos respondeu e que certamente a APA e a DGEG auxiliaram na resposta, em que uma pergunta sobre Carrapatelo e Ribeiro de Pena nos dizem que não se sabe se há ou não impacto dos campos eletromagnéticos na saúde humana. A pergunta que eu quero fazer é se mantém esta afirmação. Se acham que não há impacto, ou pelo menos que é desconhecido esse impacto. A segunda questão é, se mesmo que esse impacto se fosse desconhecido, se não consideram que o princípio da precaução é para aplicar e, portanto, perante o desconhecido, evita-se a exposição da população a estes riscos. Uma segunda pergunta, também nessa mesma pergunta sobre esta linha, dizem-nos que o enterramento não é solução e o senhor diretor da GEC já nos aqui disse mais ou menos o mesmo. Bem, então qual é que é a solução para proteger as populações? Não é desviar e ou enterrar a linha? Qual é? É que o único critério que parece estar aqui em cima da mesa é o custo. Aliás, se formos agora para o caso em apreço, que é Fermil Bragadas, nós temos que, na resposta que o Governo nos dá, diz precisamente que enterrar a linha levava mais tempo, enterrar a linha ficava mais caro. Não fala absolutamente nada sobre proteger ou não proteger as populações e diz que se optou por esta solução, porquê? Porque era mais barato para a empresa. Bem, eu acho que isto mostra-nos muito bem que quem manda na saúde pública, quem manda por onde passa uma linha de eletricidade é uma empresa privada em função dos seus lucros e não uma organização territorial em função da proteção da população, em função da proteção da natureza e em função, já agora, do serviço público de eletricidade, porque nós bem sabemos quão caro é. E, portanto, nós continuamos e mantemos as nossas críticas. Consideramos que a lei, de facto, deve ser mudada para proteger mais a população, que, nomeadamente do ponto de vista de distâncias, que deve ser mudada para que a participação pública seja participada e não seja esta coisa de burocrata, fez-se, mas ninguém quis saber. E, portanto, nós mantemos as nossas críticas e esperamos muito bem que o Governo faça valer os interesses das populações em cima dos interesses dos lucros e que não fique o Governo a tomar as suas dores como as dores de uma empresa privada que não tem qualquer problema em colocar linhas junto à população, mesmo que isso implique severos impactos em relação à saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Eu creio que nós em Portugal estamos confrontados quando vemos alguns projetos, seja de natureza industrial, seja energética, e projetos que impliquem, de facto, uma avaliação das suas consequências ambientais, estamos confrontados com um problema que é haver pessoas. E verificamos que em muitas situações a qualidade de vida das pessoas é ignorada em determinados projetos. Bom, e depois o que se diz é, e geralmente quando fazemos perguntas ao Governo e à Administração Pública, a resposta que obtemos é que está tudo legal, que foi feita devida avaliação, os trâmites legais foram todos cumpridos. O problema, de facto, é que depois, isso quando é confrontado com as pessoas e com as circunstâncias concretas da sua vida, entra em conflito, claro, com isso. E nós vemos isso em muitas coisas, em indústrias poluentes, em viniculturas, enfim, em diversos aspectos. E também neste que estamos aqui agora a discutir. É que, na verdade, o que nos chegou à Assembleia da República, por via de várias exposições feitas pelos moradores desta região, é que se sentem profundamente agredidos com aquilo que se projeta fazer da sua região.
E a opinião que nos foi transmitida também formalmente por parte da Câmara Municipal é de clara oposição a esse projeto e indicando que há uma alternativa e que essa alternativa é aceitável, ou seja, não é aceitável, ela é desejada, quer pelas populações, quer pela respectiva autarquia. Ora bem, eu acho que nós não podemos ignorar isto, quer dizer, não podemos ignorar que existem pessoas, que as pessoas têm direito à sua qualidade de vida, que as pessoas vivem no seu território, têm estima, têm apego a esse território e têm todo o direito de exigir viver lá em condições adequadas e não verem a sua qualidade de vida sempre sacrificada em nome de outros valores. E aqui creio que, obviamente, a posição da autarquia, enquanto representante das populações, não pode ser ignorada. Ou seja, as autarquias locais são as legítimas representantes das suas populações, são pessoas coletivas de população e território que existem constitucional e legalmente para prosseguir os interesses próprios das respectivas populações. E, portanto, nós não podemos sistematicamente estar a invocar outros valores, princípios técnicos, por muito estimáveis que eles sejam, uma legalidade formal que até possa existir relativamente à aprovação de projetos. Não podemos estar sistematicamente a afrontar aquela que é a vontade legítima das populações a ver salvaguardada a sua qualidade de vida. E, portanto, aqui também queria dizer que entre os dois valores que estão em presença, nós achamos que, havendo possibilidade técnica, como está demonstrado que sim, embora seja mais dispendiosa para a empresa, mas que, obviamente, a percepção que as populações têm sobre isto, a vontade das populações não deve ser subalternizada e daí, enfim, manifestámos há pouco a nossa solidariedade a quem se nos dirigiu sobre este problema e pensamos que, de facto, é um dever da parte da administração pública não ignorar essas manifestações de vontade por parte das autarquias e das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não se verificando a presença de mais nenhum grupo parlamentar na sala e creio que também não há qualquer manifestação de intervenção por parte dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que nos acompanham via web, em nenhum dos outros grupos parlamentares, por isso dou por concluída esta parte referente à intervenção dos grupos parlamentares e passo novamente a palavra pela mesma ordem da apresentação, ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta. Faça o favor, para uma intervenção no máximo de 10 minutos. Sr. Presidente, está-nos a ouvir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça o favor. Senhoras e senhores deputados, pelo que acabo de escutar, pelas perguntas feitas, entendo que faz sentido fazer 4 comentários da parte da APA. Em primeiro lugar, reiterar esta matéria, que evidentemente se trata de uma situação de equilíbrio de valores, evidente, sempre complexa, mas reiterar esta noção de que a descarbonização do país, um objetivo primeiro de Portugal, conta de forma importante com a entrada em funcionamento da cascata do Tâmega, dos aproveitamentos hidroelétricos, que são manifestamente de interesse público. Aliás, o Governo condicionou o descomissionamento da produção a carvão em Sines e no Pego à entrada em funcionamento da energia renovável da cascata do Tâmega. Evidentemente, isso quer dizer que temos que ter esse fator em consideração. Segunda nota, como disse há pouco, este projeto não teve, nem tinha que ter, nos termos da lei, e com o devido respeito, senhoras e senhores deputados, criticar as administrações do Estado por aplicarem o sacrossanto princípio da legalidade, é um tema que merece reflexão. Na era em que os factos, a técnica, já nem digo o papel das administrações públicas, são tantas vezes postas em causa em nome de um conjunto de considerações, mas, sem embargo, não preencheu o requisito legal de sujeição à avaliação de impacto ambiental
tratando-se desde logo, não se tratando desde logo de uma linha de muita alta tensão, como é sabido, mas sobretudo porque não preenche o requisito da lei de impacto ambiental significativo. Não quer dizer que não existam impactos, não quer dizer que não valha a pena ter considerações do ponto de vista ambiental, mas não preenche aquele requisito legal que levou a lei cá, a diretiva europeia, em toda a parte do mundo, a considerar que devia ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, porquanto o potencial impacto não é significativo nestes termos. Mas isto não quer dizer que seja construído de imediato, isto é, como disse há pouco, existem requisitos de licenciamento. Aliás, tem que ser licenciado e no âmbito do licenciamento são escutadas um conjunto de entidades, foram-no, pronunciaram-se favoravelmente, é sabido que a pronúncia da Câmara Municipal foi desfavorável, e nesse sentido, agora falo evidentemente pelo licenciador, mas sou licenciador também em muitas áreas, sei muito bem o que é ter que tomar decisões perante um conjunto de pronúncias e de fazer aqui o equilíbrio de valores em nome do interesse público. Outra nota que gostaria de dar, a terceira, sobre a questão de participação pública. Se me permitirem, já que tenho o tempo, eu também reiterava aqui um comentário que tenho feito noutras sessões, nesta comissão, e que estou muito sensível deste tema, e estamos a pensar nele, e creio que temos que avançar nesse sentido, e que é o seguinte. Não escondo que a participação pública formal em Portugal não conhece, regra geral, níveis altos de participação. Mas também, devo dizê-lo, e esta audiência é um exemplo disso mesmo, que nunca na nossa história democrática as pessoas participaram tanto nos temas relativamente aos quais têm interesse. Isso tem que nos levar a pensar, em, se calhar, repensar, e não é só na avaliação ambiental, é em geral, por parte das entidades públicas, incluindo municipais, incluindo naturalmente, do Estado, a forma de participação pública formal. Por um lado, vou dar aqui 3 ideias que já dei no passado. Por um lado, aliás, 4 ideias. Por um lado, temos que reformatar as participações públicas formais, e não escondo que isto levanta dificuldades, e por uma razão muito prática. Por exemplo, se olharmos para a última década, houve uma correria para diminuir prazos, por exemplo, de avaliação e de licenciamento. Em algumas áreas, no ambiente, temos o licenciamento nominal mais rápido do mundo e foi, às vezes, feito à custa, por exemplo, dos prazos de pronúncia do público. Isto é preciso ter consciência de que se destapa de um lado, destapa-se do outro. Mas ainda assim, creio que é importante, por exemplo, pensar em inquéritos dirigidos às partes interessadas, às populações nomeadamente, em vez de só colocar a informação disponível, que o é normalmente divulgada de uma forma bastante ampla, nada do que não é só aquilo que era nos anos 90 ou nos princípios do século apenas no anúncio no jornal local, as coisas são divulgadas de forma bastante intensa, mas as pessoas nos processos formais de facto muitas vezes não participam, portanto, inquéritos mais dirigidos, sessões de esclarecimento, mas por exemplo, uma ideia que me parece, vídeos de esclarecimento, por exemplo, na área da avaliação ambiental, sou defensor que os resumos não técnicos devam ser convertidos em vídeos e não em documentos, às vezes um pouco anódinos, que as pessoas não podem muito bem, não têm muita paciência, convenhamos, para ler. Talvez valesse a pena conferir que estes resumos não técnicos em formato de vídeo não são mera publicidade, mas ainda assim acho que se pode fazer e é feito noutras geografias. E finalmente, uma ideia sobre a qual estamos a refletir e que acontece também noutras geografias é a seguinte, é de repassar a consulta do público para a fase de elaboração do projeto e, portanto, para o promotor. Isto é, noutros países, é o próprio promotor que, de acordo com uma metodologia transparente, à vista de todos, que tem que consultar partes interessadas, nomeadamente populações, e que tem que, ele próprio, no projeto que apresenta, com as alternativas, enfim, é um debate em si mesmo, tem que apresentar então um projeto que ele próprio reflita as considerações que teve e justificadas dos comentários das partes interessadas. E dessa forma, quando as administrações recebem o projeto, isso já foi tido em conta. Não quer dizer que seja a única forma de participação, mas que é uma forma que pode, muitas vezes, e que pode desencadear processos negociais, não tenho medo de utilizar esta palavra, como acontece noutras geografias, também reconheço, mais avançadas, do ponto de vista também da democracia e dos processos de participação, é algo sobre o qual deveríamos refletir. Finalmente,
uma nota genérica e gostaria também de, em 2 minutos, fazer referência. Não há dúvida que este triângulo entre indústria, enfim, empreendimentos, os interesses das populações e evidentemente também os interesses ambientais é um tema que todos os dias convivemos com ele, sem dúvida, e os equilíbrios de valores que fazemos são sempre complexos, uns mais do que os outros, e temos consciência das decisões que vamos tomando. Mas há uma coisa que gostaria de dizer. Em Portugal, porventura, algumas decisões são mais complexas do que noutros países, por força do facto de sermos um país que, do ponto de vista do ordenamento do território, é profundamente desordenado. É cultural, conhecemos, somos, enfim, cidadãos deste belo país, mas sabemos que a tentativa de conciliação de interesses num país que se organiza do ponto de vista culturalmente, historicamente, do ponto de vista do território, espalhado por todo o lado, as pessoas instalam-se onde têm que se instalar, e não de acordo com planos de concentração urbana e periurbana, como acontece já aqui na vizinha Espanha, enfim, por toda a Europa, é um desafio crescido. Já o tenho dito muitas vezes, é um desafio crescido, torna por isso mais complexa muitas vezes a decisão de localização de infraestruturas, nomeadamente neste nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra para o Sr. Diretor-Geral da DGEC. Está a nos ouvir, Sr. Diretor? Estão a ouvir? Muito bem, estamos sim. Também para uma intervenção final, no máximo de 10 minutos. Faça favor, Sr. Diretor. Eu se calhar ia fazer um pouco, e até porque os senhores deputados fizeram perguntas precisas e, portanto, diferenciadas, e ia tentar responder a cada uma delas e a cada grupo parlamentar que endossou estas questões. Antes disso, só queria fazer uma consideração inicial que acho que é fundamental, ou seja, a administração é acusada muitas vezes a administração pública de apenas estar preocupada com o cumprimento da lei e não olhar para aquilo que são os anseios e as legítimas expectativas e os problemas das populações. É óbvio que a administração tem instrumentos para ouvir as populações e tem formas de poder ouvir as populações, inclusivamente, julgo tanto a APA como a Direção-Geral de Energia, recebem frequentemente associações, peticionários, câmaras municipais, portanto essas reuniões são perfeitamente normais e são incorporadas no nosso dia-a-dia de trabalho, em que pretendemos também ouvir localmente quais são os problemas e de que forma é que podemos solucionar essas questões. Porque é preciso ter atenção que a administração e a missão que a administração tem no âmbito do seu trabalho e que tem como primeira obrigação, isto é preciso não esquecer, de observar o cumprimento da lei, isto não está lá só para ser bonito. A lei é criada, ou seja, quem produz leis é a Assembleia da República e é o Governo, que são precisamente os dois órgãos que são eleitos democraticamente e representam as populações. E, portanto, quando a Assembleia ou o Governo estão a produzir leis, estão a fazer em nome dos seus representantes, que os elegeram. E, portanto, o Estado tem a obrigação de fazer cumprir essas leis que são, em última instância, emanadas pelo desejo das populações que elegeram os representantes que fazem as leis. E as pessoas às vezes esquecem-se disto. Isto é o princípio fundamental da democracia e da organização de funcionamento do Estado. E, portanto, temos de voltar atrás e perceber como é que as coisas funcionam. Voltando agora às perguntas dos senhores deputados, relativamente às alternativas, o senhor deputado do PS levantou a questão das alternativas, se foram ponderadas ou não. Obviamente que o operador ponderou as alternativas, do ponto de vista técnico, obviamente também do ponto de vista económico, as melhores alternativas para a execução, apresentou a alternativa que, do ponto de vista técnico-económico, era a mais adequada. Foi essa alternativa que foi estudada. Ele não é obrigado a apresentar várias alternativas. Ainda assim, a Direção-Geral de Energia, na sequência de um pedido da Câmara Municipal, que não estava confortável com esta alternativa, pediu ao operador de rede para estudar outras alternativas. O operador de rede estudou várias alternativas, estudou algumas alternativas a norte deste traçado,
todas as alternativas a norte possíveis, porque algumas não podiam ser desenvolvidas, faziam com que a linha se aproximasse ainda mais das populações do que na alternativa que acabou por ser escolhida. A sul era uma impossibilidade, porque a linha tem um atravessamento já com um vão de 600 metros por cima da barragem e, portanto, a alternativa a sul obrigava um vão de mais de 1 quilómetro e, portanto, era uma alternativa tecnicamente impossível de fazer e constituía já um procedimento técnico muito complexo. E, portanto, esta foi a única alternativa. Não, há outras, mas que não são tão boas do ponto de vista económico e, sobretudo, não são tão boas para as populações, uma vez que aproxima a linha mais das populações. Obviamente, eu não tive a oportunidade de ver esta apresentação dos peticionários, ouvi, mas não consegui ver aquilo que foi apresentado, portanto, não tive acesso a este projeto, portanto, não consigo pronunciar sobre o traçado que foi apresentado aqui. Isto foi perfeitamente acompanhado, como já disse, nós fizemos visitas ao local com a EDP e com a Câmara, portanto não há aqui nenhum distanciamento da administração relativamente às alternativas e, portanto, fizemos esse trabalho. Relativamente àquilo que são as questões apresentadas pelo Sr. Deputado do PSD, obviamente que a transição energética não é um fim, que a transição energética é um meio para se atingir a descarbonização da economia, esse sim que é o fim e, portanto, nós estamos a tentar encontrar soluções para atingir esse fim. Obviamente que as soluções atuais de ter de construir infraestrutura de rede, de fazer parques eólicos, ocupa o território, como já disse o meu colega da APA, o Dr. Nuno Lacasta, a ocupação do território é sempre uma situação controversa, porque há vários interesses sobre o território e não são compagináveis. E, portanto, tende a haver sempre aqui uma escolha de mérito entre aquilo que é o interesse mais prevalecente do ponto de vista daquilo que são os objetivos de política, e de toda a política, não só da energética, mas de toda a política e, portanto, o Governo e a Assembleia da República têm de encontrar uma ordem de mérito que depois a administração aplica. E, portanto, neste momento, aquilo que temos de fazer, e porque não conhecemos outras, é continuar a fazer um processo de eletrificação e continuar a descarbonizar no sentido de retirar todos os outros combustíveis que têm maiores emissões, o carvão, etc., com a eletrificação e, eventualmente, com outras tecnologias, se calhar no futuro com o hidrogênio, conseguimos, de facto, ter uma economia, do ponto de vista daquilo que são as emissões do setor energético, muito menores. Portanto, isto em termos de alternativas, relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu tenho pena que se continue a olhar para os serviços públicos como serviços pura e simplesmente burocratas que aplicam a lei de uma forma séria. Eu não tenho essa experiência na Direção-Geral de Energia, não tenho essa experiência com todos os meus colegas, os 300 colegas que trabalham comigo, não tenho essa experiência com todos os colegas do Ministério e os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública que tentam fazer o seu melhor em situações, às vezes, de deficiente falta de recursos humanos, e o que eu vejo são 600 mil pessoas a trabalhar e dar o seu melhor o mais possível para corresponder àquilo que são as expectativas das pessoas em condições, às vezes, enfim, muitos de vós conhecem, não são nem pouco mais ou menos as condições melhores e a administração sofre um pouco disso. Mas, enfim, o que é que nós fizemos com este édito? Um édito é, no fundo, um aviso que é enviado à Câmara Municipal. A Câmara Municipal fixa o aviso no local que entende, geralmente é o local onde as populações podem aceder e ter dele conhecimento. O projeto está na Câmara Municipal, pode ser consultado, está na Direção-Geral de Energia e estava no Porto, nem sequer estava aqui em Lisboa, estava na sede do Porto, na delegação do Porto, onde podia ser consultado, podia ser enviado por fecheiro digital e foi publicado no Jornal Nacional e até demos indicação no edito que publicámos na República que podia ser publicado também em diários locais, regionais, etc. Portanto, aqui a participação e os meios disponíveis para a população foram todos aqueles que podiam ser colocados em cima da mesa. Portanto, não percebemos essa acusação de que isto foi feito, enfim, face escondida, etc. Não foi nada disso. A própria Câmara levantou as suas preocupações de não estar de acordo. Nós fizemos as nossas diligências com a EDP para encontrar alternativas e, portanto, foi aquilo que eu já vos disse há pouco. O princípio da precaução, obviamente, é aquele que está na lei. Portanto, a lei diz que devemos afastar as linhas das populações, das casas e dos outros locais por uma determinada distância, e isso foi respeitado.
Eu não conheço os efeitos sobre a saúde pública, não sou especialista nessa área, julgo que existem alguns, por isso é que existe uma lei que no fundo, recomenda o afastamento destas infraestruturas das populações, portanto, algum efeito haverá, como há com micro-ondas, como há com outros equipamentos, e, portanto, nós tentamos fazer com que essa lei seja respeitada, enfim, o melhor possível, e com, obviamente, pouco impacto, que não tenha impacto nas populações. Relativamente à questão do Sr. Deputado do PCP, eu gostava apenas de lembrar que qualquer atividade económica, seja ela qual for, pela sua natureza, tem sempre o impacto e um conflito com as populações, não é? Não há atividade económica, eu já disse aqui numa sessão anterior desta Comissão, não há atividade económica com maior impacto ambiental do que a agricultura. E ela existe em todas as populações rurais em todo o lado. É a atividade económica com o maior impacto ambiental do mundo. Portanto, qualquer atividade, seja ela de explorar minas, seja ela de uma fábrica de alumínios, seja ela de uma padaria, tem um impacto económico. Agora, o que nós temos de fazer é fazer que esses impactos económicos sejam minimizados e que tudo isto possa conviver naquilo que é uma sociedade que tem um setor terciário, tem indústrias, tem comércio, tem estradas, tem veículos, todas com impacto económico. Nós tentamos minimizá-lo, é impossível não ter impacto económico. As próprias vacas, aliás, se vocês virem, o meu colega agora, o Nuno Lancasta, que me perdoou, mas as próprias vacas estão no roteiro da neutralidade carbónica com uma indicação que tem de ser reduzido o consumo da carne, porque elas emitem muito metano para a atmosfera e têm um impacto económico também, um impacto ambiental para a atmosfera. Portanto, todas as atividades têm. O que nós queremos fazer, obviamente, é sempre minimizar esse impacto, e é isso que fazemos com os operadores, com as câmaras, com todas as pessoas que estão envolvidas nestas soluções. E escolhemos sempre, dentro do possível, às vezes enganamos, todos nós, nenhum de nós está impedido de se enganar, de tomarmos a decisão que afinal não era tão interessante, mas neste caso pusemos isto à discussão de toda a gente. Aliás, continuamos aqui a discutir. Se existir uma melhor solução e comprovadamente nos mostrem que há uma melhor solução, nós voltamos a discutir isso. Mas todos os passos que nós demos levaram à mesma conclusão. A solução que está em cima da mesa colocada pelo operador até agora mostrou ser a melhor solução do ponto de vista das populações, do ponto de vista daquilo que é as restrições que ele impõe e do ponto de vista, obviamente, também económico. E do ponto de vista do tempo. Porquê o tempo? Porque a barragem está a encher desde outubro e nós não temos muito mais tempo para conseguir. Eu não posso estar à espera de uma solução que venha daqui a 2 anos ou 3. Eu tenho que ter a solução agora. Até porque aquele poste que foi alteado não pode lá continuar no meio da barragem, porque constitui, obviamente, um perigo e uma solução que não é essa. Sr. Diretor-Geral, peço desculpa, mas vai ter que terminar porque já está ultrapassado o tempo que estava, previsto. Já acabei, Sr. Presidente, já acabei. Pronto, muito obrigado. Já? Pronto. Não foi o caso, não foi para mandar calar de maneira alguma. Se tem mais alguma questão, mais alguma coisa para completar, faça o favor, não é? Não. Peço desculpa. Eu não sei se a minha colega, a Sra. Diretora-Geral Maria José Espírito Santo, se quiser acrescentar alguma coisa, pedir então para intervir. Se for rápido, faça o favor. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Muito bom dia. Eu queria apenas ressaltar aqui um aspecto, realçar um aspecto que é o seguinte, que me parece que não está consciencializado. A questão de alternativas, portanto, nós não estamos aqui e estamos a falar de uma alternativa técnica. Senhora Subdiretora, peço desculpa interromper. Fazia o favor de ligar a câmara. Não a estamos a ver. Estamos a ouvir perfeitamente, mas não estamos a ver. Eu estou a tentar ligar. Vou tentar ligar. Sim, mas entretanto, pode continuar, faça o favor. Já está a ver? Já está, estamos sim. Muito obrigado. O que eu queria realçar é que há um aspecto importante que, por vezes, não está presente na mente das populações quando se está a analisar uma alternativa de localização técnica e economicamente
mais aconselhável ou viável. O que acontece, e portanto eu ouvi aqui referir que era a solução custo mais económico, é um facto, mas, e como o Sr. Diretor disse, que realmente foram várias testadas, várias alternativas, e esta foi a que se mostrou não só tecnicamente mais aconselhável pelos motivos que ele acabou de expressar, mas também economicamente. É porque, assim, qualquer investimento que é feito numa rede de serviço público, ele é, digamos, repercutido na tarifa dos consumidores. Portanto, e isso também tem que estar presente. Os investimentos feitos, portanto, a EDP tem, ou os operadores da rede de distribuição ou transporte, são atividades reguladas pela entidade reguladora dos serviços energéticos, que repercute os custos das infraestruturas de rede, que é para satisfazer os consumos, basicamente, na tarifa dos consumidores. E, portanto, estamos aqui a propor soluções que são o sexto daquilo que está previsto. Também temos que ter em mente que isso será o ónus nos consumidores 6 vezes mais do que pagariam se tivessem escolhido uma solução tecnicamente mais económica. Era apenas isto que eu queria acrescentar. Muito obrigado. E, muito bem, está terminada esta audição. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta, a sua presença e os seus esclarecimentos. Agradeço também ao Sr. Diretor-Geral da DGEC e à Sra. Subdiretora-Geral a vossa presença e os vossos esclarecimentos, e agradeço naturalmente a presença de todos os senhores e senhores deputados, tanto que estiveram cá quanto os que nos acompanharam via web. Está terminada esta audição, nós vamos dar continuidade à reunião ordinária. Aceito e admito que se faça um pequeno intervalo de 5 minutos no máximo para mudança de deputados, que algumas vezes acontece, e depois damos já início à próxima reunião ordinária. Faça favor, eu pedia antes da pausa se podemos verificar se há coisas a adiar ou não para o meu grupo parlamentar se organizar. Digo já. Dou já essa informação. Foi pedido adiamento dos projetos de resolução referentes à